Good evening. Boa noite. In our week, we had in our morning worships, Durante as nossas aulas da manhã, wh- nessa semana, when I was here, quando eu estava aqui, we did, I think, two studies on the book of Daniel, a gente teve 2 estudos no livro de Daniel. and I would like to continue in this study. E eu gostaria de continuar esse estudo. But I would like to first do some review of what we did in the two studies we did before. Mas gostaria de antes fazer uma revisão do que a gente fez antes. We first looked to some principles we find in the Bible, Primeiro a gente olhou para alguns princípios que a gente encontra na Bíblia, how we should read our Bible and understand it and interpret it. como a gente deve ler a nossa Bíblia, entender e interpretar. Many people have a Bible, many denominations have our Bible, Muitas pessoas têm a Bíblia, muitas denominações têm a Bíblia, but the most important thing is to know how to read your Bible. mas a coisa mais importante é saber como ler a Bíblia. What rules do you use to understand your Bible? Quais são as regras que a gente usa para entender a Bíblia? If you don't have any rules, then you end up having misinterpretations. Se você não tiver nenhuma regra, você vai terminar com más interpretações. And one of the rules that we started to look into is one of the rules that we mentioned in our studies. E uma das regras que a gente mencionou no nosso estudo It's a rule that we find in the Bible itself. é uma regra que a gente encontra na própria Bíblia. There's no other one? It is the rule of repeat and enlarge. É a regra de repetir e ampliar. Obrigado. Bristol. That's it? Must be enough. Thank you. Obrigado. Isso não é No, not yet, but I guess I will come. Não, just this one. The rule is repeat and enlarge. A regra é repetir e ampliar. That God sometimes repeats something, O que significa que às vezes Deus repete algo and in this repeating, He gives us more details. e nessa repetição ele nos dá mais detalhes. We looked into the book of Daniel, for example, A gente olhou o livro de Daniel, por exemplo, where you have several chapters, onde você tem vários capítulos and they tell you the same story. e eles te dizem a mesma história. They tell you the story of Babylon to Medo-Persia, Greece, and Rome. Eles te dizem a história de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. The rise and the fall of these nations. A ascensão e a queda dessas nações. But Daniel 2 and Daniel 7 and Daniel 8, they tell you the same story, but they contain different details. Então Daniel 2, 7 e 8, eles te dão a mesma história, mas contém detalhes diferentes. And also Daniel 11. E também Daniel 11. And we can also see this, for example, in the Gospels. E a gente também pode ver isso nos evangelhos. God gave us 4 Gospels, Deus nos deu 4 evangelhos. and they tell you the same story, Eles te dão a mesma história, but all 4 from another perspective. e os 4 de perspectiva, uma outra perspectiva. So you can see it within a book and the chapters, Então você consegue ver dentro de um livro, dentro de capítulos, and we can see it 4 different books are a repetition of itself. a gente pode ver 4 diferentes livros que são uma repetição deles mesmos. We can also take the book of Daniel and see it being repeated in the book of Revelation. A gente também pode ver o livro de Daniel sendo repetido no livro de Apocalipse. But Revelation has more details that are not so clear in the book of Daniel. E Apocalipse tem mais detalhes que não são tão claros no livro de Daniel. So God shows us this principle very clearly in the Bible itself when He repeats
himself and enlarges upon the topic. E o próprio Deus, ele tem esse princípio onde na Bíblia ele se repete e amplia. And we also looked into some Bible verses. A gente também olhou alguns versos da Bíblia. Even in Bible verses, you can see this principle. Mesmo em versos da Bíblia, você pode ver esse princípio. That within a verse, God says something, Que dentro de um verso Deus diz algo, or the prophet says something, ou o profeta, quem escreve, diz alguma coisa, and then in the same verse, he says the same thing, but in different words. e no mesmo verso ele diz a mesma coisa com palavras diferentes. But these different words, they give you some more information about what this first part of the sentence means. E essas palavras diferentes te dão informações diferentes sobre o que a primeira parte significa. And you can even see this in different structures we saw. E você pode ver também isso com diferentes estruturas. So we have part A and B, or Sim. the first part of the sentence, Então você tem a primeira parte da sentença numa estrutura AB. this Go ahead. and this and this. He repeats it. He repeats it. He repeats this part and then he repeats this part. Então essa parte ele repete, depois ele repete essa parte. Or I could say A and part B. Então a parte A e B. But there's also a structure where we have A, B, B, A. Mas também tem uma estrutura onde a gente tem AB, BA, Where this says something about this and this says something about this. onde isso diz algo sobre isso e isso sobre isso. It's a nice candlestick. Um belo candelabro. For this example, we went to Daniel 12:10. Então, através desse exemplo, a gente foi para Daniel 12:10. Just let's go there again. Vamos abrir aí mais uma vez. So Daniel 12, verse 10. Daniel 12, verso 10. So it talks about many Fala que muitos shall be purified, made white and tried, serão purificados, embranquecidos e provados, but the wicked shall do wickedly. mas o ímpio Oh no, procederão impiamente. but the wicked shall do wickedly. So you have the many and the wicked. Você tem muitos e os perversos, ou e os ímpios. And the wicked do wickedly. Então, os ímpios procedem impiamente. And then you have the second part of the verse. Então, você tem a segunda parte do verso, It says, none of the wicked shall understand. que diz, nenhum dos ímpios entenderão. So it talks about the wicked again, Então, fala mais uma vez dos ímpios, and they don't understand. e eles não entendem. And then it says the wise, Então, fala dos sábios, they shall understand. eles entenderão. So we have many, Então, você tem muitos they will be purified, made white and tried, que são purificados, embranquecidos e provados, and the wicked. e os ímpios. And here, on this side, we have the wicked and the wise. E aqui desse lado a gente tem o ímpio e o sábio. And the wise understand, O sábio entende and the wicked don't understand. e o ímpio não entende. So the wicked do wickedly, and that's why they don't understand. Então, o ímpio procede impiamente e isso é que ele não entende. And the many, they understand. E os muitos, eles entendem. So you can see a structure within a verse. God repeats something in a structure. Então você consegue ver uma estrutura no verso. Deus repete algo dentro de uma estrutura. And for this, what verse did we go to for this one? Psalm 91? 19. 19, verse 1. Let's go there again. Então para esse aqui a gente usou Salmos 19, verso 1. There's many verses in the Bible
19 verse 1. It says, "The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork." Diz, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. So it says twice the same thing, but in different words. Então diz duas vezes a mesma coisa, mas em palavras diferentes. So the heavens Então os céus show the glory, declaram a glória, the firmament o firmamento show the handiwork. mostram as obras da mão. So the heavens is the firmament. Então os céus são o firmamento. If you want to know what the glory is, Se você quiser saber o que é a glória, it's the handiwork. são as obras da mão. It tells you more about what glory is. Então isso te fala mais sobre o que é essa glória. So this is a method. This is a method? Yeah. This is a method Okay. Então esse é um método to use in our reading of the Bible. que a gente usa para ler a Bíblia. I mean, it's not a method. It's something that is in the Bible, but we have to recognize it. Então eu And digo, we have to use it. quero dizer, isso é um método, é algo que está na Bíblia, mas a gente tem que reconhecer que está lá para que a gente possa usar. It is a structure that God wants to show us, É uma estrutura que Deus quer nos mostrar and by repeating things, através de repetir coisas. He wants to tell us that something is very important. Então ele quer dizer para a gente algo é muito importante. So here we can see it in verses. Então aqui a gente consegue ver em versos. We can see it among Bibles or within Bible books. Então- Among books and within books. A gente consegue ver entre livros e dentro de livros. And where's the? And we went to the book of Daniel to show this repeat and enlarge. Então a gente foi para o livro de Daniel para mostrar essa repetição e ampliação. Daniel 2, 7, 8, and 11. 2, 7, capítulo 2, 7, 8 e 11. And they tell you something about Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Então te fala sobre Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. It's on this chart, or in that chart. Que está nesse diagrama, ou We have- naquele diagrama. We have a statue here Tem estátua aqui, of gold, a head of gold, cabeça de ouro, a chest of silver, o peito de prata and legs of iron. e pernas de ferro. We see here a lion, A gente vê aqui um leão, a bear, um urso, um leopardo and a beast. e uma besta. Chapter 8 Então, capítulo 8 skips Babylon, pula, salta a Babilônia, talks about a ram, fala de um cordeiro, which is Medo-Persia, que é a Medo-Pérsia, a he-goat, um bode and a little horn. e um chifre pequeno. And this stands for the king of the north. Daniel 11 talks about the king of the north, the king of the north, and the king of the north. Então Daniel 11 vai representar o rei do norte, fala sobre o rei do norte, o rei do norte e o rei do norte. And this king of the north represents all these kingdoms. But it doesn't mention Babylon. O rei do norte é sobre todos esses reinos, mas não menciona a Babilônia. So one of the things we did, and I make a little jump now because I don't want to go over all the chapters again.
Então, uma das coisas que a gente fez, não vou fazer de novo porque eu não quero passar por todos os capítulos mais uma vez. You can start to compare and contrast within a chapter. Você pode começar a comparar e contrastar dentro de um capítulo. You can compare the different kingdoms by gold and the silver with the brass. Você pode comparar os diferentes reinos, como ouro com a prata e a prata com o bronze. So we call this repeat and enlarge. Então a gente chama isso de repetir e ampliar. But we also call this, or the Bible calls it, line upon line. E a Bíblia também chama isso de linha sobre linha. Or we can call this compare and contrast. E a gente também pode chamar isso de comparar e contrastar. Or we can call this parables. Ou a gente pode chamar isso de parábolas. We start to see that the whole Bible, A gente começou a ver que toda a Bíblia, not only chapters 2, 7, 8 and 11 of Daniel, não apenas capítulo 2, 7, 8 e 11 de Daniel, but every verse in the Bible or every story in the Bible, we have to approach as if it is a parable. mas tudo na Bíblia, todo verso na Bíblia, a gente pode ver como uma parábola. It is a parable just like Jesus taught parables. É uma parábola assim como Jesus falava parábolas. He wanted to show by showing the natural things, the things that the people could see, Ele queria mostrar através das coisas naturais, que são as coisas que as pessoas podiam ver. he wanted to teach them spiritual things. Ele queria ensinar para elas coisas espirituais. And so, do we understand that the whole Bible is a parable? Então, será que a gente entende que toda a Bíblia é uma parábola? It becomes something natural, Ela se torna uma coisa natural. but also the history. If we look back in history, it's a history we can see with our eyes because it happened. Então, se a gente também volta na história, é uma história que a gente pode ver com os nossos olhos, uma vez que ela aconteceu. I mean, we were not there, but the Bible gives us evidence, or even history books give us evidence of things that happened in the past. Eu digo, nós não estávamos lá, mas a Bíblia nos dá evidência, e até a história nos dá evidência através de livros das coisas que aconteceram no passado. These are literal things, natural things, São coisas naturais, literais. and we make them a lesson. They become parables E a gente torna elas uma lição, elas se tornam uma parábola, to tell us something about our time, for example. para nos dizer algo sobre o nosso tempo, por exemplo. And that's what we do in using these methods. It's all the same thing, but it's using different words to describe the same method. Então, é isso que a gente faz, usando esses métodos. Eles são a mesma coisa, mas usando diferentes métodos. One thing we did last week as well Então, uma coisa que a gente também fez essa semana is that it's like a Sudoku puzzle. é como se fosse um sudoku. Sudoku puzzle is a puzzle where you have this structure of numbers. Um sudoku é esse quebra-cabeça onde você tem uma estrutura de números With blank spots. com lugares brancos, sem lugares vazios. And based upon the numbers that you can see, you can fill in the gaps. Espaços vazios. E baseado nos números que você vê, você pode completar os espaços vazios. So you can create things that are not there in the beginning. Então você pode criar coisas que não estavam lá no início. And this rule or this method can do for us the same thing. Então esse método, essas regras podem fazer para nós a mesma coisa. We have blank spots here in this
in this structure, A gente tem espaços brancos aqui nessa estrutura, in this puzzle. nesse quebra-cabeça. And based upon the structure we see, there is a possibility to fill in the blank spots. Então, baseado na estrutura que a gente vê, existe uma possibilidade de preencher esses espaços brancos. One of the things we looked into is that chapter 8 is a chapter that shows us, emphasizes the religious part of these kingdoms. O que a gente pode ver também no capítulo 8 é que o capítulo que enfatiza a religião desses reinos. The ram and the he-goat and the little horn are animals or elements that we can see in the sanctuary or in the sanctuary of God. O cordeiro, o carneiro, o bode, esse pequeno, o chifre são coisas que a gente pode ver no santuário de Deus. These animals, they are imperfect. They're imperfect. Esses animais são imperfeitos. The he-goat or the ram has a small horn and a big horn, and the he-goat has only one horn. O bode e o carneiro, o bode tem um chifre só e o carneiro tem 2 chifres diferentes. So in the sanctuary service of the Lord, you cannot use these animals as sacrificial animals because they're not perfect. Então, no serviço santuário de defects. Deus, você não pode oferecer esses animais porque eles não são, porque eles têm defeitos. So if you go to Daniel 4 verse 32, Se a gente fosse em Daniel 4, verso 32, Daniel 4 verse 32, Daniel 4, 32, we see that in this verse, which is talking about Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar is the king of Babylon. a gente falou sobre Nabucodonosor e ele é o rei de Babilônia. He is called. What animal is described in this verse? That fits the religious animals. Qual é o animal que fala nesse verso que se encaixa com os animais religiosos? In the English Bible it says an ox, but yeah, a calf. That's right. It's an ox. It's a cow. Então, é um boi. So Nebuchadnezzar is called an ox here. Então, Nabucodonosor é chamado de um boi? É isso que fala em português? Um boi. And he has hair like eagle feathers. E ele tem os pelos como as penas de uma águia. And we can see that here the lion E in chapter 7 has eagle's wings as well. a gente consegue ver aqui também que o leão, em Daniel 7, também tem essas asas de águia. And because he has hair of eagle feathers, it's also an imperfect ox because he has nails like a bird's claw. E porque ele tem esses pelos como de uma águia, ele também é imperfeito. So you can see that he fits the description of the horizontal line and the vertical line. Então, você consegue ver que isso se encaixa nessa estrutura da linha horizontal e da linha vertical. So Daniel 8 doesn't talk about an ox, but we can fill in the gaps. Então, Daniel 8 não fala sobre um boi, mas a gente pode encaixar, colocar isso lá e preencher as lacunas. Jeremiah 25 and Ezekiel 26, Jeremias 25 e Ezequiel 26, they talk about Babylon as being the king of the north. eles falam de Babilônia sendo o rei do norte. It's not mentioned in Daniel 11, Não é mencionado em Daniel 11, but we can say that all these kingdoms in these chapters, all these kingdoms are the king of the north. a gente pode dizer que todos esses reinos, nesses capítulos, são o rei do norte. We also know that, or we looked into the fact that the king of the north, the true king of the north is God himself, God. Então a gente também olhou o fato de que o verdadeiro rei do norte é Deus, o próprio Deus. And that these kingdoms are only counterfeit king of the north. E esses reis, ou esses reinos, são apenas reis do norte.
contrafações do Rei do Norte. And we know that it was Satan who wanted to sit on the throne where God has his throne E a in gente the sabe, north. e a gente sabe que Satanás quer sentar no trono onde Deus tem o seu trono no norte. So Satan tries to fulfill his desire through these kingdoms to receive a position on the throne of God, to become God. Então Satanás tenta cumprir seus planos, o seu desejo através desses reinos para se tornar rei do norte, To rule the world. para reinar o mundo, reinar sobre o mundo. We dealt with some other details as well, but so there was the summary of what we did, I think. A gente fez outras coisas também, abordou outras coisas, mas hoje é só um resumo do que a gente fez. Where do all these chapters end? Or not the chapters, if we look only to this part of the structure, where does this end? Quando a gente olha para a estrutura dos capítulos, onde termina isso? Bad question. Yeah, that's the part that is not described in. True, there's in every chapter there's a judgment being described. Verdade. Em cada capítulo tem um juízo sendo descrito. But how do we know where this judgment takes place? E como a gente sabe quando é que esse juízo acontece? It needs to come after this riddle, so to speak. So Rome here needs to come to its end, and then there's a stone being cut out that destroys the whole statue. Precisa vir depois desse enigma. Então Roma precisa chegar ao seu fim, haver uma pedra e destruir toda a estátua. So if this is judgment, então se isso aqui é o juízo, what is this line? O que é essa linha? Can you repeat the question? If on this side of the line is Rome, and on this side of the line judgment takes place, this is what we see in all these chapters. Desse lado da linha tem Roma, desse lado tem juízo, que é o que a gente vê em todos os capítulos. What point in time? What is when does this switch take place? Quando acontece essa troca? What describes this? What time period is this line? What point in time? Qual ponto no tempo é essa linha que descreve essa linha? Quando? There are two different answers. Ele deu duas respostas diferentes. Okay, so I heard a close of probation. I heard time of the end. Somebody else? Eu ouvi fechamento da porta da graça e tempo do fim. October 22nd. October 22nd. 22 de outubro. Three different answers. 3 respostas diferentes. When the test. Quando o teste termina. When is the test over? Quando o teste termina? No juízo, o teste terminou. What did she say? If there's judgment, then the test is over. Mm-hmm. Então, se existe juízo, quer dizer que o teste terminou. Depends on the judgment. Yeah, maybe this is the confusing part. Talvez essa é a parte confusa aqui. So in chapter 2, we have, I just erased it because I think this is the confusing part. Eu apaguei porque eu acho que essa é a parte confusa. In Daniel 2, after this
description of the statue, Daniel 2, depois da descrição da estátua, which has legs of iron. I'm very vague here. It has legs of iron, and then it has feet of iron and clay, and toes as iron of clay and clay. pernas de ferro. Estou sendo vago aqui porque tem pés de barro e ferro. What do these legs of iron represent? O que, What does it representa, say here? o que representa essas pernas de ferro? What Rome? Pagan Oh, Rome. Roma. So this is pagan Rome. So then we come to the feet, and then you see iron and clay. Isso é Roma pagã. Então quando a gente chega nos pés e vê ferro e barro, So then you see this divided kingdom. What does that represent? a gente vê Or this iron and clay. esse divided what? This Esse divided- reino dividido. E o que isso representa? O ferro e o barro. What does the iron and clay represent? O que representa o ferro e o barro? Church and state. Church and state. So it's Sister White says it's churchcraft and statecraft. Yeah. A irmã White diz que é a igreja e Estado. So what time period are we talking about when we talk about Rome in regard and combined with state and church? Qual período de tempo a gente está falando quando a gente fala de Roma combinada com Estado e igreja? Roma papal, 1978. So yeah, we have Papal Rome, and Papal Rome ends in 1798. A gente tem Roma papal e Roma papal termina em 1798. So and what's the next thing in this statue? Qual a próxima coisa nessa estátua? In the statue, Ele disse na pedra, ele está falando não, na estátua. you have legs, feet, toes. They're all, and then there's Você tem pernas, pés, os dedos, e então. and after that, E depois disso? dust. É o pó. So where is this statue standing on? Então onde é que essa estátua está de pé? Em cima de quê? I don't know. I don't think it describes where it's standing on. I guess it's standing on the floor. But the statue ends, right? That's the point I want to make. Acho que a estátua ela tá lá em cima do chão, mas é onde a estátua termina, né? Eu acho There's que not really after the feet and the toes. There's nothing really anymore. depois dos pés e dos dedos não existe mais nada, na verdade. So these feet, they describe this divided Rome, this The- churchcraft and statecraft. Então esses pés eles descrevem essa fase de Roma, igreja e Estado. So you have pagan Rome, and then papal Rome, which ends in 1798. Então você tem Roma pagã e Roma papal, que termina em 1798. Is that okay if I say the statue ends in 1798, or the statue stands on 1798? Tudo bem se eu disser que a estátua fica de pé em 1798? Because usually we say, like, in general Adventism, we say, like, yeah, the statue leads us to the end of the world, and then Jesus comes and he smashes the statue. Porque normalmente no Adventismo a gente diz que a estátua está até o fim do mundo e Jesus, quando vier, vai vir como uma pedra e vai destruir a estátua. Because after 1798, there's no divided Rome anymore, right? Porque depois de 1798 não existe mais nenhuma Roma dividida, certo? Prophetically, Rome is gone. Profeticamente Roma se foi. Not? Não? Did I hear a no? Eu ouvi um não? Oh, no. Oh, okay. Sorry? The beast ascends. Later on, yeah? A besta ascende. But Ela not in se levanta. 1789? No, 98. Sorry. Not in 1798. Não em 1798. Não? So there is. Okay. I just want to make a point. If you disagree, I would like to hear. But
Se você discorda, eu quero ouvir. I don't think the statue. I don't think Daniel 2 is dealing with this kind of intricacy because Eu acho que Daniel 2 não está lidando com esse tipo de detalhes. I mean because the people who resurrect him. O papado vai ressuscitar mais uma vez. So I mean I don't think Daniel at the time he was receiving this vision, Então, no tempo que Daniel estava recebendo essa visão, the detail that he needed wasn't that one. o detalhe que ele o quê? He needed. Que ele precisava não era esse. I mean, basically. So I guess what I'm saying is Eu acho que o que eu estou dizendo é it just goes all the way to the second coming, que chega até lá na segunda vinda. or at least when to not be specific when God's kingdom is set it over. Para não ser tão específico, é quando o reino de Deus se estabelece na terra. Okay. Okay. But maybe I have a good point. Talvez você tenha um ponto aqui. Because if you just look to I mean, we know the United States comes after, and the United Nations, and I know Rome is going to stand up. Sorry. Então, a gente sabe que os Estados Unidos vai se levantar, o papado, as Nações Unidas e Roma tem que levantar de novo. So my argument would be if this Rome is also the modern Rome at the end of the world. Então, meu argumento é se essa Roma também é a Roma moderna no final do mundo. Then we should see the United States somewhere, not? Então, a gente deveria ver os Estados Unidos em algum lugar, não? That's something. I mean, There's also a king of the north. it's not Também large. o rei do norte, Sorry, it eu is? acho. It's not large enough. Yeah. I mean, He's not the ruler of the world. Sorry? No, he's not the ruler of the world. Não é o governante da terra? Do mundo? Okay, let's go to the next chapter. Let's see if we can see a pattern, because this was only chapter 2. Vamos para o próximo capítulo e tentar ver um padrão, porque esse era apenas o capítulo 2. What is described here in this history in this chapter 7 of Daniel, after the description of the beast? O que é descrito aqui no capítulo 7, Daniel, depois da descrição da besta? The investigative judgment. Yeah, there we see this. The books are open, judgment is set. A gente vê que os livros se abrem e é colocado o julgamento, o juízo. Julgamento. So the books are open, judgment is set. And Abriram-se os livros, juízo aconteceu. the Son of Man comes in the cloud of heaven, and he comes before the Ancient of Days. E o Filho do Homem vem nas nuvens do céu ao Ancião de Dias. And then there is a kingdom that is everlasting, Então existe um reino eterno that shall not pass away. que não passará. What do we say? Where do we apply these verses? Onde a gente aplica esses versos? October 20. 22 de outubro. Yeah, so let's make it let's make it rough. 1844. So this is 1798. Então, vamos de forma... vamos fazer isso 1844. Aqui é 1798. Millerite history. Yeah. História milerita, sim. So this brings you a little further. Então isso te leva um pouco mais para frente.
So, if this beast, is this beast modern Rome also? Like at the end of the world? Então essa besta aqui, ela também é Roma moderna no final do mundo? It like Daniel 7:25. Daniel, Or, Daniel 7:25. or what is it? Yeah, this beast, and then this beast has a little horn, which speaks these marvelous things against the Most High. Essa besta, ela tem um pequeno chifre que fala essas coisas grandes contra o Altíssimo. Verse 25, and then it says, and God's people will be given into his hand for a time, times, and a dividing of time. Então diz que o povo de Deus vai ser dado em suas mãos por tempos, tempos e metade de um tempo. And then verse 26 says, but the judgment shall sit, and they shall take away his dominion. E o verso 26 diz, e se colocará o juízo e vai ser tomado o domínio. So it talks about this little horn that reigns for 1260 years. Então fala desse pequeno chifre que reina por 1260 anos. And then it talks about a judgment, Então fala sobre um juízo. and then the chapter is over. Então o capítulo acaba, Right? certo? So can we see, I can see, we start to see a pattern, right? A gente consegue então ver um padrão, certo? That these chapters, they lead to this history, they lead to Millerite history. Que esses capítulos eles te levam para essa história, que é a história milerita. And they seem not to really go further. E não parece que eles avançam, passam dessa história. Let's see what we can see in chapter 8. Então vamos ver o que a gente consegue ver no capítulo 8. So we have this little horn, Então a gente tem esse chifrinho, esse pequeno chifre. and this little horn waxes great. Very Então great. esse pequeno chifre se engrandece. And you have verse 9, 10, 11, and 12, which describes this little horn going to wax great, even to the host of heaven. Então tem esse verso 9, 8, Sorry, verse 9, and then verse 10 it waxes to the... então tem no verso 9 e 10 esse pequeno chifre se engrandecendo até mesmo the host of heaven, yeah? Os exércitos do céu. And it magnifies himself even to the prince of the host, which we mark as Jesus. E se engrandece até mesmo até o príncipe dos exércitos, que nós falamos que é Jesus. Which was pagan Rome. Pagan Rome crucified Okay. Jesus. Que é Roma pagã crucificando Jesus. And in verse 12 it says, and a host was given him. E no verso 12 diz que um exército foi dado a ele. I don't want to go into the details of verse 12, but it talks about papal Rome, Eu não quero entrar nos detalhes de verso 12, mas fala de Roma papal, which cast down the truth to the ground. que joga a verdade por terra. So you have this papal supremacy that destroys the truth. Então a gente tem essa supremacia papal que destrói a verdade. And that's the end of the vision of the ram, the he-goat, and the little horn. And Daniel 8 is, we can study 3 months on Daniel 8, I guess. Sorry. Daniel 8 is quite a chapter, and we can study for 3 months on only Daniel 8. Então Daniel 8, só esse capítulo a gente pode passar 3 meses estudando só Daniel 8. But just to do the same thing as we did with 2 and 7, if we go to 8, where does it end and what is the next thing? Então, onde é? Se a gente for para o Daniel 8, onde termina e qual é a próxima coisa? It talks about, when it talks about this little horn in verse 9, 10, 11 and 12, Quando fala sobre esse chifrinho, nos versos 9, 10, 11 e 12, and what do these verses describe? What do we know about it? o que esses versos descrevem? O que sabemos sobre isso? The little horn is Rome, O pequeno chifre é Roma, and then
The first one talks about pagan Rome. O primeiro fala sobre Roma pagã. Verse 9. Verse 10 talks about papal Rome. O verso 10 fala sobre Roma papal. Verse 11 talks about pagan Rome again. O verso 11 fala sobre Roma pagã de novo. And verse 12 about papal Rome. E o verso 12 fala sobre Roma papal. And then we come to this line again. Então a gente chega mais uma vez nessa linha. Then you have verse 13 and 14. Então a gente tem o verso 13 e o verso 14. What do they speak about? Sobre o que eles falam. Os 2.300. We now cross this. Perdão? Cleansing of Sanctuary. The cleansing of the sanctuary, yeah. Purificação do santuário. The thing is, verse 3 till 12, A coisa é que no verso, do verso 3 ao 12, if you go to verse 3 in Daniel 8, você vai ao verso 3, no Daniel 8. what does it say that Daniel experienced? O que diz que é a experiência de Daniel? He has a vision. He says, then I lifted up my eyes and I saw. Então, ele tem a visão, porque ele diz, levantei os meus olhos e vi. So he sees something, and then in the next verses he explains what he sees. Então ele vê algo, nos próximos versos ele vai dizer, explicar o que ele vê. And that continues until verse 12. Isso continua até o verso 12, Everything he saw. tudo que ele viu. And then in verse 13 it changes. Então no verso 13 muda. What does it say in verse 13? O que diz no verso 13? I heard one saint speaking. Ele diz, eu ouvi um santo falando. So suddenly now he starts to hear. Então de repente agora ele começa a ouvir. So he saw things happening, and then suddenly he says, and now I heard something. He doesn't describe it as that he sees something. Então agora ele diz, eu ouvi algo. Não está descrevendo que ele vê algo. And I heard a saint speaking, Eu ouvi um santo falando. and another saint said unto that certain saint which spake, how long shall be the Hazon vision, the vision that he just described? Então o santo fala ao outro santo e pergunta até quando será a visão, que é uma razão, que é o que ele já tinha acabado de ver. How long shall be this vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Até quando será a visão sobre o sacrifício contínuo e o santuário que serão pisados sobre os pés? And then in verse 14, so before we go to verse 14, the question contains, it's twofold. A pergunta é dupla. Tem duas coisas nessa pergunta. This transgression or this suppression Essa transgressão, essa supressão, is twofold. It is described as the daily and the transgression. There's the daily transgression and the daily and the transgression of desolation. é sobre o contínuo e sobre a transgressão assoladora. And then this transgression takes place upon two entities, both the sanctuary one and the host, which is the people, second. E essa transgressão ela é sobre duas coisas, sobre o santuário e o exército, as pessoas. So how long does this transgression, when does this transgression stop? Let me say it that way. Então a pergunta é, quando vai acabar essa transgressão? No fim dos 2.300 anos. Who does do this trampling down on their foot, or who does this transgression? Quem é que faz quem que pratica essa transgressão? Pisar a pés.
Papal Rome. Yeah, the daily and the transgression of desolation, but it ends with Rome. Let me say it that way. Yeah, it ends with Rome. All these nations. Termina com Roma. É o contínuo e a transgressão assoladora, mas termina com Roma. We understand that the daily, the part that transgresses God's people, are these four kingdoms A gente to entende, pagan Rome. a gente entende que esse contínuo que transgride o povo de Deus são essas nações pagãs até Roma. Roma pagã. So you have a trampling down of God's people for 1260 days, or for 1260 years by pagan nations. Então você tem essa pisotear do povo de Deus por 1260 anos, por nações pagãs. And then you have the papal supremacy by the papacy also for 1260 days, and that's the transgression of desolation. So this is the twofold supremacy. Então você tem mais uma desolação, uma transgressão pela Roma papal por 1260 anos, e esses são os dois, the two what? These are the two supremacies. I think. São as duas supremacias. God's people are suppressed or trampled down by the daily and by paganism and by papalism. O povo de Deus é oprimido e pisado tanto pelo paganismo quanto the daily and By paganism and by papalism. pelo paganismo e o papismo. And when does this trampling down end? E quando é que isso acaba? 1798. So the question is in verse 13 is how long shall this trampling down take place? Então a pergunta no verso 13 é quanto tempo vai durar esse pisotear aí? And you say the answer is 1798, E vocês disseram que a resposta é 1798, right? certo? But then the answer in verse 14 says, Mas a resposta no verso 14 é o quê? Diz o quê? and he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. E ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. So the answer that Daniel hears Então a resposta que Daniel ouve is actually 1844. é na verdade 1844. So the correct answer to the question should be 1798, A resposta correta para a pergunta deveria ser 1798. but somehow he receives the answer 1844. Mas, de alguma forma ele recebe a resposta que é 1844. Well, I don't want to go into that at the moment. Não quero entrar muito nisso agora. Well, shortly, I could say something at least is that we can see here if we study these verses. Então, can you say it again? I want to say something short about this. Quero dizer algo curto sobre isso. And that is, if we go into these verses, É que se a gente fosse para esses versos, we can see that 1798 and 1844 are connected with each other. They're connected. que a gente consegue ver que 1798 e 1844 eles são conectados. Because there is a question mark Porque existe um ponto de interrogação aí, uma pergunta. and the answer to that question should be 1798. E a resposta para a pergunta deveria ser 1798. But for some reason, the answer in the Bible that is given to us is 1844. Mas por alguma razão a resposta na Bíblia que foi dada para a gente é 1844. Or the answer is 1844. You could also say the answer is the 2300 prophecy. Ou você poderia dizer que a resposta é a profecia de 2300. But there is this period of time Então existe esse período de tempo that should be explained. que deveria ser explicado. And the explanation, I would say, A explicação, eu diria, the answer to the question should be a resposta para a pergunta deveria ser
2520. 2520. But for some reason, Daniel receives the answer 2300. Por alguma razão, Daniel recebe a resposta, que é 2300. Yeah, and that was the part I don't want to go into detail, but this is what I wanted to mention at least. Então essa é a parte que eu não queria entrar em detalhes, mas eu gostaria de pelo menos mencionar. The point I want to make is that also Daniel 8 O ponto que eu quero fazer é que também Daniel 8 ends in this time period of 1798 and 1844. termina nesse período de tempo de 1798 a 1844. And that's where this vision stops. E aí é onde essa visão termina. So we have three witnesses in Daniel Então temos 3 testemunhas em Daniel that give us a similar pattern. que nos dá um padrão similar. Now the interesting thing is when Sister started her study on Daniel 11 earlier this week, Uma coisa interessante é que quando a irmã Britney começou o estudo dela em Daniel 11, no início dessa semana, she said it's one of the reasons that we should study Daniel 11 ela disse que uma das razões que deveríamos estudar Daniel 11 is that it's very clear about the time we are living in. é que é muito claro sobre o tempo em que nós estamos vivendo. And that's why it should have our emphasis. E essa é a razão que deveria ter a nossa ênfase, And I agree. e eu concordo. It should be, and it's the increase of knowledge that we need. Deveria ser, e esse é um aumento de conhecimento que deveríamos ter. But there's a but. Mas existe um mas. I think that if we see this pattern of 2, 7, and 8 ending all in Millerite history, Eu acho que se a gente consegue ver esse padrão de 2, 7 e 8 terminando na história milerita, that this should count for Daniel 11 as well. e que isso também deveria ser em Daniel 11. And we know that Daniel 11, as we understand Daniel 11, to our time, Nós sabemos que Daniel 11, a forma como nós entendemos Daniel 11, vai para o nosso tempo. it talks about the Sunday law, it talks about the close of probation. Fala sobre o decreto dominical, o fechamento da porta-graça. These are things in the future. Isso são coisas no futuro. But the question is, it talks about 1989. Fala de 1989. So we could argue Então poderíamos argumentar that these elements of 1989, Sunday law, close of probation, que esses elementos, 1989, fechamento, decreto dominical, fechamento da porta-graça, that it is an enlargement on the repetition. que poderia ser uma ampliação nessa repetição. That all these chapters, they end in Millerite history, and this enlarges, zooms in on this history, and it shows actually that it goes until 1989. Que todos esses capítulos terminam na história milerita, mas que o capítulo 11 adiciona ou amplia e coloca essa história de 1989. So you could argue that, and I think I could agree with your logic when you argue. Você poderia argumentar isso, e eu acho que eu poderia concordar com a sua lógica se você argumentasse isso. But I think there is a valid reason also to believe that Daniel 11 might have had a fulfillment in Millerite history based upon this logic. Eu acho que existe um ponto válido em dizer que Daniel 11 também tem um cumprimento nessa história, a história milerita. That. Sorry? It could have fulfilled the Millerite history. Poderia ter se cumprido na história milerita. I think this is a topic that has been discussed in the, or has been mentioned at least in the previous trimester here with Elder Parminder. Eu acho que isso foi uma das coisas que foram discutidas ou mencionadas no trimestre anterior com o ancião Parminder. And in much more detail, actually. Em muito mais detalhes, na verdade.
because they went into, or I don't know, I want to say you, but most of you were not there, I guess, but some of you were here. Não diria que vocês todos, mas alguns de vocês estavam aqui. And they went back into Millerite history and their understanding of how the Millerites understood Daniel 11. Voltando em Daniel 11, In the previous trimester, no trimestre anterior, the students and the staff, and the teachers, they went into how the Millerites understood the last verses of Daniel 11. os estudantes e os professores estudaram em como os mileritas entenderam Daniel 11, verso 40. Os últimos versos. And that and that was argued that this interpretation makes sense. E foi discutido que essa interpretação faz sentido. And we have quotations, we have from words from Sister White. Nós temos palavras da irmã White, God rose up a prophet in this history, que Deus levantou um profeta nessa história. and she says in the period shortly after 1844 E ela diz que no período logo depois de 1844, that Jesus could have come back if the Millerites continued to be faithful. que Jesus poderia ter voltado, tivessem os mileritas continuado a serem fiéis. Because the Millerites failed their duty, they failed their job, Porque os mileritas falharam o trabalho deles they became Laodicea. e se tornaram Laodiceia. Jesus could have come back, he wanted to come back, but he was not able, the church was not ready. Jesus poderia ter voltado, queria ter voltado, mas a igreja não estava pronta. She describes this in many different ways. Ela descreve isso de formas diferentes. But here you can see Mas aqui você pode ver that the Lord, que o Senhor, that there was a possibility for Jesus to come back in this history. que havia uma possibilidade de Jesus voltar nessa história. And that these prophecies, Daniel 2, 7, 8 and 11, E essas profecias, Daniel 2, 7, 8 e 11, they could have fulfilled the way we just described them. elas poderiam ter se cumprido da forma como a gente acaba de descrevê-las. That is, that all these chapters end in Millerite history. E que é que todos esses capítulos terminam na história milerita. Daniel 2 with the stone, the investigative judgment in 7, the 2300 year prophecy. Daniel 2 com a pedra, o juízo investigativo 22 de outubro em Daniel 7. And what did you say last? And this was, what did I say? The 2300 year prophecy. A profecia dos 2300 anos. All ending in Millerite history. Todos terminando na história milerita. And then when you read Sister White, Então quando você lê a irmã White, maybe I should have had a quote, I don't have it with me at the moment. talvez eu deveria ter a citação, eu não tenho comigo agora. I know it's in evangelism, Eu sei que está no livro Evangelismo. but no, I'm not going to look for it. Do you have one like? I think you... No. I thought I had. Okay. Never mind. So Sister White has quotes in the years after 1844 that when the Millerites failed their work, they became Laodicea. That she describes that Jesus could have come back if they remained faithful. Mas a irmã White tem citações onde ela descreve que se os mileritas tivessem sido fiéis, Jesus poderia ter voltado. I would argue that we could do the same thing. Eu vou argumentar que a gente poderia fazer a mesma coisa. I don't think we have time at the moment to do that. Não acho que a gente tem tempo agora para fazer isso. With the chapter Matthew 24, Mas com o capítulo Mateus 24, where Jesus gives a description of the destruction of Jerusalem onde Jesus dá uma descrição da destruição de Jerusalém, and all the signs and the signs in the heaven and in the stars. onde tem os sinais nos céus e nas estrelas. Let's go to that first, and then we can at least see it. We don't do a Matthew 24.
How far are we in overtime already? No. Okay. Last thing and then we close. A última coisa a gente termina. So in verse 29, Então, no verso 29, it says, if you go to 21, it says, in verse 21, se você vai para o verso 21, it says, For then shall the great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be. diz, porque nesse período, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. So what is this great tribulation she talks about here? E qual é, Matthew talks about here. qual é essa grande tribulação que Mateus fala a respeito aqui? I just jump in the chapter now, so you might... Aos 1260, It talks about the 1260, because in the next verse it talks about the shortening, that those days should be shortened. fala sobre os 1260, porque nos próximos versos fala que aqueles dias deveriam ser abreviados. And we know that that happened with the 1260 as well. E a gente sabe que isso também aconteceu com os 1260. And then it says, in 29, Então, diz no verso 29, it says, Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven. logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. So what is this talking about? Então, sobre o que ele está falando aqui? The signs that happen in the right time. Os sinais acontecendo no tempo milerita. So we have the darkening of the sun and the moon, and the falling of the stars. Então nós temos o escurecer da lua e do sol e a queda das estrelas. So we have the 1260 described here, Então a gente tem os 1260 descritos aqui. and then we have 1780 and 1833. 31? 33. 3. Então a gente tem 1780 e 1833. This is the sun and the moon, this is the stars falling. Esse é o sol e as estrelas. O sol e a lua, e esses são as estrelas caindo. So this talks about the time period of 1798, Millerite history. E isso fala do período 1260 e história milerita. Verse 29, and then in verse 30, next verse, Então verso 30, o próximo verso. and then it says, And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. So, and his angels shall, with a great sound of a trumpet, they shall gather together his elect from the four winds, verse 31. Enviará-lhe seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. And that's the end of this prophecy. E esse é o fim dessa profecia. And then he enters into a parable Então ele começa uma parábola, where he repeats himself. onde ele vai repetir. But you can see verse 30 or 31, there ends the description of what he gives in Matthew 24. Você consegue ver do verso 29 a 31, nessa descrição que ele dá em Mateus 24. So you see 1798, 1780, 1833, 1798, 1780 e 1833. and then you see a description of a Son of Man coming down and angels that gather the elect. Então você vê uma descrição do Filho do Homem vindo e anjos ajuntando, reunindo os escolhidos. So I think we start to see a pattern here in at least 2, 7, 8 and Matthew 24. Então, acho que a gente consegue ver um padrão aqui, pelo menos 2, 7, 8 e Mateus 24. And we could argue about Daniel 11, Você poderia discutir sobre Daniel 11, but I would say that
that we can fill in the gaps if there is a gap, then that these witnesses of these chapters show us that Daniel 11 should have a similar fulfillment. Então, baseando nisso, preenchendo as lacunas, acho que isso nos indica que Daniel 11 deveria ter um cumprimento similar, pelo menos. I think I want to leave it here for tonight to think about, and we can continue this study. I think we do that on Sunday. Eu acho que eu vou deixar aqui, a gente vai parar aqui agora. Pensem sobre isso. E é onde talvez onde a gente vai continuar no domingo. Let's pray. Vamos orar? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we want to thank you for this evening worship and this evening study. queremos te agradecer por essa adoração que tivemos nessa noite de sábado. I want to thank you for the repeating pattern in your word. Muito obrigado pelo padrão de repetição na sua palavra. Lord, we sometimes are blind and maybe lazy to dig deep in your word. Pai, às vezes somos cegos e preguiçosos para cavar em profundidade a sua palavra. But you're so merciful that you, even in your word, repeat the most important things so many times. Mas o Senhor é tão misericordioso que o Senhor repete tantas coisas tantas vezes, That it becomes clear if we just read it, even in a superficial way, it can become clear that you want to emphasize something important. e se torna claro, mesmo o quanto o Senhor quer enfatizar coisas tão importantes. Lord, and that doesn't mean that we don't have to dig in your word. Pai, isso não quer dizer que nós não precisamos cavar na sua palavra. I pray that you give us a better understanding of your word. Eu oro que o Senhor nos dê um melhor entendimento da sua palavra. There's so much we don't know, Existe tanto que a gente não sabe, so much we have to unlearn. tanto que a gente precisa se aprender. I pray that this Sabbath will be of significance, Eu oro que esse sábado seja importante, de significância, that it may contribute to a better understanding of you and your word. e que possa contribuir para uma melhor compreensão do Senhor e da sua palavra. I pray for a good night rest and a nice continuation of this evening and a good night rest. E eu oro por uma bela continuação dessa noite e uma boa noite de sono. In Jesus' name we ask. Em nome de Jesus pedimos. Amen. Amém.